Boa tarde, alunos da Alexander. Aqui é o professor Jefferson de História do 6º ano. Pois bem, curta explicação que darei a vocês agora será sobre qual era a importância do Rio Nilo para a economia egípcia. O que eu quero dizer com isso é que 90% do território do antigo Império Egípcio era o deserto do Saara. E o Rio Nilo era a única fonte de água potável que eles tinham. E esse rio é muito grande, o Rio Nilo. Ele nasce lá no centro da África, lá para, no caso, sudoeste da África, e ele deságua no mar Mediterrâneo, né? Que é um mar que ele banha a costa da Europa e um pedaço da costa da Ásia Menor e uma parte da costa africana, no caso onde o Império Egípcio estava, que no caso o Império Egípcio foi o primeiro e o maior império que teve no continente africano. Pois bem, e por causa da água do Rio Nilo, que era vital para a sua sobrevivência, eles aproveitavam essa água para irrigar as suas plantações e também para a sua própria sobrevivência, higienização e o transporte tanto de pessoas, exércitos e também das mercadorias, né? Que no caso do Egito Antigo, eles plantavam muito trigo, papiro, que também foi uma planta, no caso do papiro, que foi uma planta responsável pelo surgimento do papel, que no caso temos hoje, graças ao papiro, temos os nossos livros, revistas, jornais, por causa dessa invenção egípcia, no caso, aproveitando o papiro para fazer o papel. E o trigo, que dá para fazer muitos alimentos, como pão, farinha e uma série de coisas que viram, no caso, uma alimentação básica, principalmente para as pessoas mais pobres, né? O Rio Nilo também ajudava muito no comércio do Império Egípcio com outros povos que existiam na época. Por exemplo, como os reinos que existiam na Mesopotâmia, que também faziam muito comércio com o Egito Antigo, e também com as cidades da Grécia Antiga, que também faziam muito comércio com o Egito. Então, e como o comércio naquela época era normalmente baseado na troca, o que acontece? O que era produzido no Egito Antigo, no caso de suas plantações, era trocado com todos esses povos e os egípcios recebiam em troca desse comércio que esses outros povos também produziam, certo? Então, e esse rio também, os egípcios antigos tinham a plena consciência de preservar esse rio, no caso, manter a sua integridade, respeitavam o Rio Nilo, a tal ponto que eles tinham até um deus que era responsável também por cuidar, uma entidade, um deus, que era responsável por cuidar do próprio Rio Nilo. Certo, gente? Então, vocês têm que se lembrar o seguinte: o Rio Nilo era muito importante para a sobrevivência do próprio povo e da economia do Antigo Egito. Espero tê-los ajudado com essa explicação. Aguardem novos vídeos. Um forte abraço e cuidem-se muito e de seus familiares também. Tchau!